Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um evento da Academia Brasileira de Direito, em mais uma live, nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. E neste dia vamos ouvir nosso grande conferencista, nosso confrade, Diego de Paiva Vasconcelos, que vai falar sobre um tema muito importante, um tema atualíssimo, chamado Sistema de Garantias. A nossa Academia Brasileira de Direito é uma entidade sem fins lucrativos, uma academia nacional que envolve todos os estados da federação. Nós temos representantes, membros acadêmicos, no corpo de 40 cadeiras, que tem representantes em todos os estados. Não há um estado sem representante na nossa academia, por isso que ela é brasileira na sua essência. E hoje o nosso conferencista é do estado de Rondônia, o Diego de Paiva Vasconcelos. Antes de anunciar e apresentar o nosso conferencista dessa tarde, gostaria de agradecer imensamente ao nosso presidente, Roberto Victor Pereira Ribeiro, do qual faço parte da sua diretoria com muita honra, sou o primeiro vice-presidente, assim como com o meu amigo e confrade Fábio Capilé, do Mato Grosso, que comanda essas lives, esses eventos virtuais pela ABD, o Fábio Capilé, que também era da nossa diretoria, a primeira diretoria da nossa academia, que foi fundada em maio do ano passado em Fortaleza, e que durante esta pandemia, esses momentos difíceis, está fazendo todas as semanas, às quintas-feiras, eventos virtuais de alto gabarito, de alta qualidade científica, com os membros da academia e também com alguns convidados. Então, nesse dia de hoje, vamos, para encerrar o nosso mês de julho, vamos ouvir Diego de Paiva Vasconcelos, que é professor assistente da Universidade Federal de Rondônia, é doutorando em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, membro do Centro de Estudos Sul-Ritmo CSR da Itália e membro e meu confrade na Academia Brasileira de Direito. Doutor Diego de Paiva Vasconcelos, já bem-vindo a essa tarde, a essa live. Eu vou estar aqui apenas como seu moderador e mais um aluno para aprender. O tema que vai ser tratado hoje é um tema de suma importância no momento que o país vive, que o nosso direito, a crise que o nosso direito vive, sistema de garantias. Portanto, doutor Diego, sem mais delongas e para não cansá-lo, para não atrasar a todos os nossos espectadores no canal do YouTube, eu passo a palavra à Vossa Excelência, para a sua conferência magna desta tarde, dia 30 de julho. Um forte abraço e estamos juntos. Obrigado, professor André Meira. Inicialmente, não posso começar essa live sem dar o devido reconhecimento ao que o Instituto Silvio Meira tem feito pela consolidação nacional de um tradicional ambiente acadêmico, que é um ambiente acadêmico paraense. Não poderia também deixar de reconhecer o grande papel que o Instituto tem no resgate do trabalho de um grande jurista que foi Silvio Meira. Então, meus parabéns pelo seu trabalho à frente da instituição. Não temos como não reconhecer o trabalho da Academia Brasileira de Direito durante este período de pandemia. Vocês me ouvem bem, André? Sim, eu sou alto e bom som. Obrigado. E não poderia deixar de reconhecer o esforço dos nossos confrades, Roberto Victor, Fábio Capilé, seu especificamente, para manter em funcionamento esse projeto da academia, dos seus seminários, da difusão do conhecimento jurídico. E nós temos aí dentro da instituição juristas dos mais diversos vieses e perfis epistemológicos, metodológicos e ideológicos. E isso engrandece a nossa academia. Feitas essas considerações, eu gostaria de saudar toda a nossa audiência, as pessoas que se juntam a nós, seja nesta tarde, seja futuramente
nas reproduções desse vídeo. O meu tema desta tarde é o sistema de garantias, ou mais especificamente, aquela que já é a minha pesquisa há mais de 4 anos. Qual a função das garantias fundamentais? Inicialmente, a pergunta pode parecer despretensiosa ou sem muitas possibilidades, mas quando a fazemos, André, as respostas parecem já muito condicionadas e repetitivas. Nós temos uma profunda influência da escola do garantismo, do professor Ferraioli, do professor Dário Hipólito, que vão buscar lá nas suas raízes Beccaria e Mário Pagano. Nós temos uma definição procedimental das garantias fundamentais como instrumentos de procedimentalização de direitos fundamentais orientados segundo determinados programas morais e, portanto, temporalizados. Quando buscamos uma explicação sobre o que fazem as garantias, a explicação que se apresenta como autoevidente é que as garantias são mecanismos de proteção do próprio direito. E a minha primeira pergunta para traçar uma definição, um conceito, ou uma história conceitual das garantias é exatamente perguntar por que o direito precisa ser protegido, por que o direito precisa ser garantido. E essa é a pergunta que nós queremos responder nessa tarde. Gostaria de fazer alguma consideração, André? Muito bem. Quando nós buscamos a origem da palavra garantia para tentar traçar o momento no qual o direito passou a se autodescrever como ameaçado e, necessariamente, uma vez ameaçado, portanto, como protegido, e essa origem é recente. Os termos garantir o direito, garantias do direito, eles datam do final do século XVIII e estão presentes no ideário tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Americana, e é inserido inicialmente na Constituição Americana e depois na Declaração Francesa de 1789. Antes disso, o termo garantir ou garantias fazia parte exclusiva do léxico do direito privado. Investigando mais a fundo ainda, nós vamos perceber que o termo garantir não tem uma raiz latina. Ele não vem do latim. A própria letra G sequer era utilizada para representar um som durante o período clássico, pelo menos. A palavra garantia ela vem da latinização de um termo germânico no século XI, que é o termo varantus, varantizare ou varantizare, com o W, que também não é uma letra própria do latim. Então, esse latim medieval representa esse instituto chamado garantias, que tem correspondentes no direito romano clássico, como um mecanismo de exclusão do risco, de exclusão de possibilidades. Ou seja, num negócio jurídico garantido, ou se dá o pagamento ou se dá a entrega da garantia. Então, esse é um típico mecanismo de tratamento
da complexidade ambiental pelo direito, mas próprio do direito privado. A ideia de proteção do direito, que é representada no ideário revolucionário francês e americano, e que foi positivado na Constituição americana e na Declaração francesa, a ideia, porém, de proteção do direito não encontra origens em outro período, mas na própria produção desse ideário, de textos daquele período. Contudo, a representação do direito como ameaçado ou de mecanismos pelo qual o direito se realiza e exclui outras possibilidades, essa ideia é antiga. A Magna Carta, por exemplo, chega a descrever um procedimento a ser adotado especificamente quando violados aqueles direitos garantidos, e outorga a esse coletivo de barões, a esse grupo de barões descritos na própria Magna Carta, através de um mecanismo específico a ser adotado por eles, a possibilidade de exclusão do risco, de tratamento do risco, a possibilidade de exclusão de outras possibilidades, ou se dá o cumprimento de um determinado direito, a realização de um determinado direito, ou se dão determinadas consequências. Me parece que a ideia de que determinados procedimentos precisam proteger a realização do direito tem a sua raiz aí. Obviamente, a estrutura do direito medieval é absolutamente diferente da estrutura do direito moderno. Apenas estamos encontrando uma raiz para essa ideia. E essa palavra passa a ser adotada. Eu escrevi um capítulo na minha tese de doutorado sobre o vocabulário da Assembleia da Constituinte francesa. E aí, através de um mecanismo de uma universidade americana, um mecanismo de busca específico naqueles documentos, nós conseguimos quantificar o uso do termo, do termo garantias ou do termo garantir, e era algo extremamente presente naquele debate parlamentar. E toda vez que esse texto foi mencionado, nós tivemos o trabalho de selecionar especificamente o que foi dito sobre aquele termo. E a ideia sempre da palavra garantir era realmente aquela de proteger o direito. Mas o que ameaça o direito? Que ameaça ao direito, ou de que ameaça ao direito se está protegendo o próprio direito? Quando se diz que direitos devem ser garantidos, os próprios direitos fundamentais, se constituem em proteções, ou pelo menos são autorrepresentados como proteções de determinados bens. Quando eu digo que um determinado direito deve ser garantido, eu estou dizendo, efetivamente, que proteções devem ser outorgadas ao direito para que ele possa se realizar. É interessante, se colocamos isso num nível de reflexão, se os direitos fundamentais constituem-se como proteções de determinados bens jurídicos, por que as proteções de bem jurídico precisam sobre si uma proteção? Fazendo um parêntese, eu trabalho com uma distinção entre direitos fundamentais e garantias de direitos fundamentais.
desde a Constituição Americana e do texto da Declaração Francesa, o uso dos termos direitos e garantias fundamentais se dissipou por todo o constitucionalismo do Ocidente, europeu, portanto, e americano, principalmente. E essa ideia, ou essa forma de anunciar direitos fundamentais parece um pouco discutida, ou pouco importante para a pauta do direito constitucional, da sociologia do direito constitucional. E eu tomei essa pauta como importante. São direitos e garantias a mesma coisa? Então, as constituições ocidentais, elas se repetem quando falam em direitos e garantias? Há quem faça uma distinção entre direitos e garantias? E, efetivamente, há quem trabalhe sem uma distinção clara entre direitos e garantias fundamentais, e poucos são os esforços para traçar essa distinção. Então, essa distinção orienta o meu trabalho. Voltando ao nosso ponto, se direitos fundamentais, eu assumo direitos fundamentais como proteções jurídicas a determinados bens da vida, como a própria vida, a liberdade, a propriedade, qualquer outra construção cultural, por que essas proteções precisam ser protegidas? O jurista moderno, os primeiros juristas modernos, aqueles que foram os escultores do próprio direito moderno, eles tiveram que lidar com um grande problema. Uma mudança de cosmovisão. A ideia de segurança ou a ideia de garantia faziam, por exemplo, muito sentido, não que fossem utilizadas, se estivéssemos falando do direito medieval. Um camponês tinha a garantia de, durante toda a sua vida, ser camponês. Um nobre tinha a garantia absoluta de, durante toda a sua vida, ser nobre. As verdades, as construções daquilo que se vê como verdade eram fundamentalistas, no sentido de que as coisas tinham profundos fundamentos. O horizonte, a forma como se construía o futuro era escatológica, o futuro necessariamente era o fim. Não é? Então, o problema é sempre o presente. Não há uma mudança profunda no horizonte. O que se tem no horizonte de expectativas é o fim do mundo. Toda a justiça será realizada no juízo final. Então, por que faria sentido discutir se algo protegido pelo direito era garantido ou não? Como se a nobreza de um nobre pudesse ser posta em dúvida, ou como se a condição de camponês pudesse ser posta em dúvida. Essas não eram possibilidades. Nós estamos tratando de uma sociedade absolutamente estratificada, e não havia trânsito comunicacional entre esses estratos. Muito bem. Com as grandes inovações tecnológicas que marcam a modernidade, essa visão escatológica, essa cosmologia escatológica, ela se desfaz, um horizonte de possibilidades se cria. E é por isso que, com Hegel, eu posso afirmar que a crise é o estado da modernidade. Crise no sentido de uma abertura muito ampla para o futuro, uma abertura de possibilidades e, portanto, uma abertura demasiada de complexidade ambiental, ou seja, do excesso de possibilidades que o meio oferece em relação ao sistema social.
esse excesso de possibilidades agora precisa ser tratado no interior do direito. E no interior do direito, nós precisamos agora lidar com um futuro que é absolutamente aberto, onde todas as possibilidades, digo, são possíveis. E, para isso, é necessária a criação de mecanismos de tratamento da complexidade. Muito bem. As garantias são apenas um desses mecanismos. Com o futuro aberto, o futuro e o próprio direito se tornam ameaças em relação ao sistema do direito. Ou seja, com um horizonte de possibilidades alargado, onde uma estrutura absolutamente estratificada, uma estrutura social estratificada, dá lugar a uma estrutura funcionalmente diferenciada, onde sistemas sociais são orientados por funções sociais, por prestações que devem realizar em relação ao sistema da sociedade, e o direito tem agora a função de dar tratamento a essa complexidade. Termos, conceitos, instituições precisavam, então, ser construídos para lidar com essas possibilidades novas. Quando, por exemplo, no direito romano, no direito clássico, se outorgava uma consequência a um ato jurídico ou se limitavam as possibilidades, não se trabalhava com a ideia de muitas decisões ou cenários distintos. Mas caso, tratando especificamente de um caso, não fossem possíveis aplicar nenhuma das consequências previstas, o direito tinha sempre a ideia de uma realização futura de justiça, porque, no fim, tudo era justiça e, no fim, era toda a justiça. Isso desde essa visão escatológica que é apropriada pelo catolicismo e que molda o direito medieval, do clássico para o medieval. Esse não era um problema. Então, os barões, quando escreveram a Magna Carta, ou no século VIII, quando se emitiam warrants, não se trabalhava com a possibilidade da violação daquelas warrants, por exemplo, simplesmente porque, no fim, toda a justiça seria realizada. Então, alguém que é violado no seu direito conta com as possibilidades previstas pelo próprio direito e com o tratamento de qualquer outro caso pelo próprio destino, que é sempre manifesto no sentido do fim e da justiça. Então, o problema de tratar um futuro complexo é um problema do direito moderno. Atribuir proteção a determinados bens jurídicos dentro dessa estrutura e dessa nova forma de ver o mundo, um mundo onde o futuro está em transformação. E, agora preciso de um outro parênteses, numa inversão do mecanismo de produção, de legitimação do direito, porque do direito medieval para o direito moderno, nós temos a seguinte transição. O poder, na Idade Média, era legitimado por um direito que era produzido pela divindade ou que era possível a partir da contemplação da divindade ou então da contemplação da natureza pela razão, mas ele tem uma origem metafísica. Agora, na Constituição americana ou na Constituinte francesa ou na Declaração francesa, nós temos atos políticos de produção do direito.
A política que estava assegurada, por exemplo, as leis fundamentais do Reino de França anteriores à Revolução, elas estavam asseguradas justamente porque emitidas por um poder que era legitimado sobre um direito divino e, portanto, imutável. Quando se pensa em violações a esse direito, ou a literatura sobre a violação desse direito, ela é reduzidíssima, porque não se tem uma visão de que isso seja possível. É como se constitui a visão, a própria ideia de realidade, a própria visão de mundo. Quando o direito passa a ser produção política de instituições políticas que se legitimam politicamente, quem é que vai garantir o futuro desse direito? De que forma eu posso produzir confiança, expectativas denominadas de expectativas de confiança sobre o direito, de que um determinado direito atribuído, ou seja, de que um direito fundamental, de que uma proteção a um bem jurídico atribuída por uma legislação produzida politicamente a partir de um procedimento de força que se legitima sobre a própria força, que possibilidade de realização no futuro tem esses direitos? Então, essa é uma demanda moderna, e essa demanda é respondida pela semântica das garantias, ou seja, o direito está sob ameaça pela própria condição da modernidade, pela própria condição crítica da modernidade ou pela própria condição de crise da modernidade, com um futuro aberto, um futuro de possibilidades totalmente em aberto e um direito que é produção política. Esse direito é que precisa ser protegido. Agora, o que são efetivamente, como é que eu posso dizer o que são, através do que fazem? O que são efetivamente garantias? Ou seja, o que elas fazem no direito? Nem mesmo Kelsen podia imaginar um direito que não fosse violado, e esse paradoxo já está presente em Kelsen. A ideia do direito em Kelsen é de que o direito só é direito porque ele pode ser violado. Aquilo que não pode ser violado não é direito. A violabilidade é constitutiva do jurídico. Isso está presente na teoria pura do direito, não tem nenhuma novidade sobre isso, né? É onde a faticidade encontra o normativo. Então, também não era diferente para os primeiros modernos pensar na violabilidade do direito. O direito é violável. E o que quer dizer, então, a garantia ao direito à vida? O que quer dizer, então, a garantia do direito à propriedade privada? Que a vida ou que a propriedade privada não podem ser violados? Não, definitivamente, isso não pode ser o conceito de garantias. Eu não posso conceituar a garantia do direito como a inviolabilidade do direito. Justamente porque o direito é violável, ele precisa ser garantido, ele precisa ser protegido. Essa é a condição moderna dos direitos fundamentais. Eles precisam ser protegidos porque são violáveis. Agora, o que significa a garantia? Então, se não significa a inviolabilidade, ela significa que diante de toda violação se dá sempre uma consequência. Essa ideia não é possível nem a partir de um positivismo jurídico keynesiano, tipicamente de meados do século XX. Também não é isso que quer dizer garantir o direito, ou seja, indicar que, dada a violação do direito, sempre haverá consequências. Existe um texto do Niklas Luhmann, interessantíssimo, num livro coordenado pelo professor Zagrebowski, que se chama O Futuro da Constituição. E nele há um trecho interessante onde ele diz que os direitos, a Constituição dos direitos, a condição dos direitos fundamentais a condição constituinte dos direitos fundamentais é a sua violabilidade. E não é à toa que a Constituição americana tem a sua Bill of Rights justamente no momento onde era terrível a escravidão que aterrorizava o campo americano. Então,
o direito à igualdade foi outorgado constitucionalmente, foi promulgado constitucionalmente, foi outorgado ao indivíduo, promulgado constitucionalmente, no momento em que essa liberdade só se estendia a homens brancos proprietários. E essa é uma anotação belíssima, porque os direitos fundamentais convivem com a sua própria violação, e a violação é constitutiva. Exatamente a partir da violação é que se constituem os direitos fundamentais. Até então, eles só existem no ambiente contemplativo daquilo que possa significar vida, liberdade, propriedade, mas efetivamente o direito surge com a sua violação. Ele é juridicizado, procedimentalizado, internalizado pelo direito em linguagem a partir da sua violação. Então, também garantias não podem significar isso. E fica a pergunta, então, o que poderia significar garantir o direito? Garantir o direito tem que ver com mecanismos responsáveis pelo tratamento da frustração. A frustração das expectativas normativas, a frustração das expectativas jurídicas. Ou seja, um direito que se constitui através de expectativas normativas ou normativamente orientadas, expectativas sobre aquilo que deva ser, esse direito precisa, caso a caso, lidar com a frustração, com a violação. Como já disse antes, a violação é condição e a violação é condicionante, fundante e constitutiva do próprio direito. Essa ideia é muito antiga. Mas como lidar com essa violação e manter rígidos direitos que se tem a expectativa de que sejam perenes? Quando o constitucionalismo autodescreve as constituições modernas, nós aprendemos desde a faculdade de que as constituições não foram feitas para ser violadas, e sim para serem perenes. Portanto, por exemplo, temos aí obras, inclusive de autores nacionais, um filósofo pernambucano que tem um belíssimo trabalho sobre teoria jurídica da revolução, é o nome do texto, e é justamente sobre a possibilidade de violação do direito constitucional como um todo, ou seja, da sobreposição de uma Constituição, e ele diz exatamente o seguinte: todo movimento constitucional é sempre antijurídico diante de uma Constituição anterior. Então, é assim que o direito moderno se concebe, porque a Constituição é o lugar, é a região, é a zona de proteção textual dos direitos fundamentais. Então, a Constituição deve ser perene. Como é que se pode dar perenidade a direitos que convivem com a sua própria violação? Em nenhum outro lugar do mundo, por exemplo, foi tão forte, tão violenta a luta pelos direitos civis quanto nos Estados Unidos. E essa luta só é possível a partir da violação dos direitos civis. Assim como a mesma França que editou a Declaração Francesa é a mesma França que conviveu com o terror da Revolução Francesa. Como é possível falar de valores tão caros e conviver com o terror ao mesmo tempo? Então, o direito precisa tratar essa complexidade do meio e explicar como é que o terror pode conviver com a proteção de direitos ou como a violação de direitos pode conviver com a violação de direitos e produzir confiança no próprio direito. É isso que as garantias fazem. E elas fazem isso de que forma? Eu gosto de usar um termo italiano, allontanare, tornar distante, distanciar, né? Ela faz isso distanciando, se utilizando de distanciamento, de alontanamento, distanciamento temporal
distanciamento material e distanciamento social da violação ao direito. Explico. Por exemplo, trabalhadores rurais são mortos ou escravizados no interior do Pará, ou em qualquer outro lugar do mundo, ou há trabalho escravo na África. E essa violação do direito, essa violação histórica, materializada em um ponto histórico, que está acontecendo, que é premente, ela convive com prescrições de proteções a esses bens jurídicos. Como é que o direito trata essa violação a fim de reforçar as expectativas sobre expectativas, as meta-expectativas do direito? Como é que ele reforça essas expectativas? Como é que ele produz confiança? E como é que nós continuamos a confiar em textos jurídicos e a entender que amanhã eu não posso ser escravizado ou que a minha propriedade não pode ser violada? E como é que eu convivo diariamente com a violação desse direito? As garantias, elas são, sim, um mecanismo de construção de confiança, de restabilização da confiança e da restabilização das expectativas, e no nível das expectativas, da violação ao direito. Ela trata distanciando temporalmente, ou seja, esse fato é passado, é antigo, distanciando materialmente. Esse caso a corte não pôde conhecer porque tinha um defeito procedimental e, portanto, se a corte não pode conhecer o direito não é reconhecido, ele não foi violado e ele está sendo distanciado materialmente. Socialmente, ele é também distanciado com eventos casuais, históricos, foram violações do direito no tempo, ocorridas. O social se vale do material e se vale do temporal para dar essa distância ao fato. Ele é isolado, a violação do direito é isolada, é vista como algo atípico e as expectativas continuam orientadas para a performação regular do direito. É isso que fazem as expectativas. André. Obrigado, professor Diego Vasconcelos, pela sua grande conferência. O seu tema, como foi percebido aqui pelos nossos ouvintes, é bastante profundo. Eu vou fazer apenas alguns comentários. Como diriam os nossos eternos romanos, né? O direito é a ciência do justo e do injusto, né? Do bom e do mal. E as garantias constitucionais, por exemplo, são hoje um grande problema, porque se o guardião da Constituição não preza pela garantia da própria Constituição, o que será desta Constituição? A situação da Constituição americana, tão aqui citada pelo professor, é um caso emblemático. A Constituição americana tem 23, 27, 30 artigos, é uma espécie de 10 mandamentos que deu para tudo e dá para nada. Deu para escravizar, deu para desescravizar, deu para praticar atos contra as mulheres e depois deu para libertá-las, enfim, deu para tudo. E até hoje é um modelo de constitucionalismo completamente adverso do nosso, brasileiro, ocidental e romano, até porque, se a gente for fazer uma pesquisa histórica, a Lei das 12 Tábuas é mais concreta do que a Constituição americana. Isso é um grande problema, realmente, nós temos, e vou dar para você um pequeno exemplo. A questão das cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas da nossa Carta Magna. Eu sou um crítico a isso, né? É uma garantia constitucional, acho que é uma das maiores, né? Que lá está, porque ela é imutável, mas tudo aquilo que se remete à pedra, se remete à pedra. E as pedras não têm sentimento, né? Então, elas não sentem o ardor do povo, elas não sentem o ardor da sociedade. E, às vezes, por que não pensar-se em se alterar alguma cláusula pétrea, a possibilidade de vir a fazer os direitos fundamentais, os direitos sociais, a garantia da propriedade privada, o direito civil como um todo,
né, as funções sociais, tudo que é instituto jurídico privado, lá atrás, como eu falei. Então, não há dúvida de que a crise pela qual nós passamos, a crise que eu digo, a crise jurídica, reflete um ambiente de um pântano enorme, seja pela crise das garantias legais, das garantias constitucionais e das garantias principiológicas. As principiológicas, que está na moda e vai ficar mais na moda ainda, porque nós estamos vivendo um namoro com o modelo americano, e o Brasil não tem cultura para o modelo americano, essa é a minha modesta opinião. A gente está tentando americanizar tudo, por exemplo, o Código do Consumidor, que é de 1990, quando introduziu aqui a inversão do uso da prova. Isso vai contra todo o direito romano, que é a base do nosso sistema, né? Então, essa americanização, agora muito mais forte com o novo CPC, pelos precedentes, né, é um problema, porque se o brasileiro, a grosso modo, não cumpre o que está escrito, que dirá o que não está escrito, né? Que dirá o que está no ar pela jurisprudência, pelos precedentes. Nós, brasileiros, em geral, não sabemos nem a lei escrita, imagine os precedentes dos tribunais. Então, isso é realmente um dos elos muito profundos da crise que nosso país vive. O sistema de garantias é muito forte, tem que ser muito forte para poder conceder uma proteção ao próprio direito de todos, seja o direito público ou o direito privado, né, em vários elos, em várias frentes, né, seja pelo direito constitucional, deveria ser um zelo. Hans Kelsen, que o professor citou, Hans Kelsen está, infelizmente, morto há muito tempo, morto juridicamente há muito tempo. Embora ele não seja o meu jurista alemão predileto, quem é o Rudolf von Ehring, mas o Kelsen adotou uma teoria, a teoria pura do direito, que de pura não tem nada, ele mesmo escreve isso no livro dele, né? O direito foi feito para ser violado, como o professor bem disse, e as regras que não são violadas ou não são usadas, elas são incondicionais por uso capião, né, numa linguagem metafórica. Então, Hans Kelsen, hoje, no nosso direito, está morto. A gente está vendo, há muitos anos, as instruções normativas no Brasil ferem a própria Constituição. Nós estamos vendo, e vimos desde 2015 para cá, por exemplo, uma instrução normativa, o TST fez o que quis com o Código de Processo Civil em muitos pontos. Fez o que quis com uma instrução normativa. Ora, o CPC foi uma lei ordinária federal que passou por todo o processo legislativo, como manda a regra, e impõe, delimita situações jurídicas, como, por exemplo, a desconsideração da pessoa jurídica, e vem o TST e edita uma norma administrativa que ele inventou, e aquilo ali vale direito para aquela regra de direito, esquece o direito constitucional, esquece a lei ordinária que foi feita pelos representantes do povo. Então, esse é só um pequeno exemplo que eu dou na minha obra. Então, parabéns pela sua exposição, e eu, apenas como mediador, gostaria de fazer esses comentários e deixar aqui uma pergunta, que não é pergunta, mas, enfim, é uma deixa para o professor comentar em relação à nossa crise atual. Outro dia, eu sou um crítico muito forte do direito constitucional. Para mim, a Constituição é uma lei como outra qualquer, e a regra é regra. E a regra, na verdade, direito é feito através de uma linha reta que vem dos jurisprudentes. Então, eu sou mais adepto a essa tese, a essa teoria. Mas veja, outro dia minha esposa psicóloga, pediu para ler um livro de ficção científica. Eu fui na minha biblioteca e dei para ela ler a nossa Constituição. Ela começou, logo pelo preâmbulo da Constituição, ela começou a chorar e disse que era muito bonito. Eu mandei ela olhar para o lado de fora do nosso apartamento e ver aonde que aquilo ali se aplica, né? E ela falou praticamente nada. Eu não vejo aí fora essas regras da Constituição serem aplicadas. A gente vê todo dia na TV Senado, TV Câmara, os nossos representantes subirem à tribuna, pegarem a Constituição. Isso é até um ato já é circense, né? Eles pegam a Constituição e gritam, e falam, e velam. Quando desce da tribuna, vai para a sua cadeira,
que desponchavam contra a Constituição. Então, a crise é muito profunda e eu queria ouvir do professor apenas umas notas sobre a relação entre o sistema de garantias, as garantias que o nosso direito brasileiro impõe, e em relação à crise profunda, o pântano que nós vivemos em relação ao direito brasileiro. Mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência pela sua grande conferência de tarde. Muito obrigado, professor. Eu também sou apaixonado por Kelsen. Eu acho que Kelsen foi um jurista, sobretudo, corajoso, e que teve uma missão muito especial de redescrever, segundo a metodologia racional, segundo o racionalismo que imperava no mundo, e o direito da retórica precisava agora ser cientificado, e essa era a missão de Kelsen, e o fez muito bem. É uma belíssima e vasta obra. Continuo sendo um apaixonado, acho que é sempre atual, e acredito que nós precisamos voltar aos clássicos sempre. O senhor falou sobre cláusulas pétreas, eu não consigo ouvir essa palavra e ficar calado. É interessante o que são cláusulas pétreas. O senhor mesmo descreveu cenários onde o direito, ou aquilo que deveria ser, ou aquilo que é representado como cláusula pétrea, é recorrentemente modificado por cortes superiores. E a minha descrição, segundo a sociologia do direito constitucional, a minha descrição para cláusulas pétreas é justamente de que as cláusulas pétreas, funcionalmente, ou seja, uma descrição funcional, aquilo que elas fazem, é limitar a atividade legislativa, mas elas não limitam a transformação. Então, pétreo não é de pedra, realmente, não é que elas possam não ser transformadas. Cláusulas pétreas são transformadas todos os dias. Digamos o que, então, sobre a igualdade no direito norte-americano, por exemplo, ou sobre o que significa a família, por exemplo, no direito brasileiro. A nossa Constituição partiu de uma definição, esse é um tema extremamente sensível, a nossa Constituição partiu de uma definição de que família é formada por homem e mulher. A Suprema Corte, ao julgar o caso, decidiu de que a Constituição, quando diz aquilo, não diz bem aquilo, de que a família pode ser constituída de outras formas. Quando nós pegamos alguns juristas americanos, por exemplo, do originalismo, alguns dizem, não, somos inteiramente a favor de que a Constituição seja modificada, a Constituição americana, no caso, se referindo à Constituição americana, seja modificada e de que a família possa ser redescrita de acordo com a família, aquela que se reconhece na sociedade, os novos modelos de organização familiar. Muito bem, o ponto deles é de que a Constituição não pode ser modificada, a Constituição pode ser modificada, de que ela pode ser alargada, mas de que essa modificação não pode ser judicial. Nós vivemos hoje uma realidade que a Constituição, a modificação legislativa da Constituição é sindicada e escrutinada nas suas minúcias para a proteção das cláusulas pétreas, mas a revisão judicial de direitos fundamentais é lugar comum recorrente no direito brasileiro. O senhor me deu a deixa a crise dos direitos fundamentais. E, coincidentemente, eu escrevi um texto sobre isso com o professor De Giorgi, ou pelo menos onde a gente tratou sobre a crise dos direitos fundamentais, e eu gosto muito de um jurista alemão chamado Reinhard Koselleck, que foi professor de teoria política da Universidade de Bielefeld. E o Koselleck tem uma história dos conceitos, Begriffsgesicht, é uma obra, História dos Conceitos, onde ele trabalha vários, e especificamente sobre crise, o verbete crise do seu dicionário de conceitos, foi objeto de uma palestra dele na Itália nos anos 80,
por volta de 82. E ele começa dizendo a crise política do governo da França, e lê uma notícia que parecia uma notícia que poderia ser dada em qualquer época. A notícia era de 1842, e ele começava dizendo, olha, a palavra crise ela passou a ser utilizada muito frequentemente a partir do século XIX como uma etiqueta para classificar aquilo que não foi devidamente descrito. E por isso eu não gosto da palavra crise. Onde há crise, eu só estou dizendo que nós não conseguimos ainda, com a semântica atual, explicar um novo problema, um problema que se apresenta novamente, um problema recém-surgido, e o que falta são descrições. Sempre que eu vejo a referência à crise dos direitos fundamentais, a minha pergunta é como eu posso explicar o que está acontecendo. E parece efetivamente que nós ainda não temos os conceitos necessários para uma descrição mais completa. Mas eu tenho algumas ideias sobre isso num percurso dessa descrição. Primeiro, uma agenda ideológica que se estende desde a Segunda Guerra sobre o que sejam direitos fundamentais e sobre a necessidade de catalogar direitos fundamentais e atribuí-los e protegê-los e fazê-los efetivos. Quanto maior, se eu assumo o paradoxo de que direitos fundamentais são constituídos pela sua violação, eu estou assumindo que necessariamente um aumento da agenda ideológica ou dos catálogos sobre o que sejam de referências a direitos fundamentais, aumentam-se as possibilidades de violação do próprio direito. Então, aquilo que chamamos de crise, primeiro passa pela perplexidade diante do paradoxo. O direito é constituído a partir os direitos fundamentais são constituídos a partir da sua própria violação. Essa é uma ideia do professor Diego? Não, essa é a ideia do Luhmann e está presente no seu Grundrechtsinstitution, ou seus direitos fundamentais como instituições. Essa sempre foi uma ideia presente também, como todos os seus textos que tratam de direitos fundamentais. Isso explica um pouco da perplexidade. Há aquilo também que tem sido chamado de desarranjo institucional ou de falta de coordenação institucional. Se nós observarmos toda a doutrina do estado de coisas inconstitucional colombiana, eu tenho um artigo sobre isso com o professor De Giorgi, sobre os fatos e as declarações, análise sobre o estado de coisas inconstitucional, onde nós analisamos essas decisões. Em todas as decisões, seja na Colômbia ou a decisão da DPF 347 pelo Supremo Tribunal Federal, se imputa a responsabilidade por um mau funcionamento do judiciário ou um mau funcionamento da justiça, ou seja, da estrutura macrojudiciária em relação aos direitos fundamentais, através de uma indicação da política como verdadeira responsável. O que eu quero dizer com isso? Quando essas decisões dizem por que é necessário que se adote as medidas que, segundo essas próprias decisões, a princípio podem parecer violadoras da separação dos poderes, elas narram que existe um desarranjo institucional, uma falta de coordenação entre judiciário, legislativo e executivo, e de que, por isso, é necessária uma decisão que relativize esse antigo arranjo e permita uma coordenação dos demais poderes a partir do poder judiciário. Como eu concluo lá,
A doutrina da declaração do estado de coisa inconstitucional é o estado da arte do ativismo judicial. Se nós pudermos observar atores que têm papéis nisso que está sendo descrito como crise dos direitos, ou como desarranjo, ou falta de coordenação institucional que leva a uma crise de direitos fundamentais, essa crise é produzida no interior do poder judiciário e não fora dele. E eu e o professor De Jorge desenvolvemos nesse artigo um conceito que eu já havia escrito sobre ele num anterior, fiz isso na Universidade do Minho, que é o conceito que a gente traz da psicanálise de autoisenção. Então, a gente descreve a função do estado de coisas inconstitucional como a auto-isenção do direito. E eu digo ali, ora, uma decisão judicial que insere alguém numa situação que vai permitir a violação de direitos, porque se é previamente sabedor, essa decisão ela é uma reprodução, não da legalidade, mas uma reprodução da ilegalidade. E aí a gente inseriu o conceito de ilegalidade difusa. É a ilegalidade que se perpetra e que se repete de vez em vez no interior de determinadas instituições como produto de decisões dessas próprias instituições. Então, o não direito produzido no interior do direito ou a ilegalidade produzida dentro dessa instituição, do Poder Judiciário, desse órgão que coordena a comunicação do sistema com o meio, ele como órgão responsável por isso, e que reproduz ilegalidade e que viola o próprio direito. Essa é a ilegalidade difusa. 5 anos passados da decisão na DPF 347, por exemplo, nós não temos nenhuma modificação no cenário, por exemplo, que foi o caso tratado daquela DPF, dos presídios. Não há uma grande inovação na política. E esse não é um problema. Esse é um problema que, na década de 80, nós já tínhamos texto da Human Rights Watch denunciando uma série de problemas estruturais dos presídios. Quando o Supremo resolve declarar a inconstitucionalidade do estado de coisas no interior do presídio, que efeito isso tem? De que forma isso modifica a realidade? O direito tem um alto poder descritivo. As decisões podem descrever qualquer fato. Quando se lê as decisões, a decisão específica na DPF 347, na medida cautelar na DPF 347, há o uso de conceitos sociológicos, históricos, sem muito compromisso com coesão conceitual, mas há uma série desses usos. Isso é capacidade descritiva. Se descreve a violação aos direitos humanos no interior dos presídios, por exemplo, e uma série de medidas que devem ser adotadas, e essas medidas, a partir dessa declaração e a partir da adoção dessas medidas, é possível transformar essa realidade. E não é isso que a gente observa na prática. Então, o que falta é um exercício reflexivo da própria jurisdição, de entender que, a despeito da ilimitação descritiva do direito, as prestações que o direito é capaz em relação à sociedade são limitadas pela sua própria função. E o direito, isso que nós estamos observando, por exemplo, como violação do direito ou como uma violação massiva do direito, termos que são utilizados nessas decisões da doutrina do estado de coisas, são produtos de decisões como a decisão da declaração do estado de coisas inconstitucional. Não é? O direito produz, ou o órgão judiciário produz mais decisões que reproduzem maiores violações do direito, constituem maiores direitos, mas que não são capazes de colher efeitos práticos, e aumenta a percepção, a forma como se vê a violação do direito. Essas são excepcionalizações do próprio direito. Uma vez que o assunto é internalizado,
é declarado, já há uma decisão, foi considerada inconstitucional, independente de ter efeitos práticos ou não, a situação já foi excepcionalizada. Não há como se fazer tratamento jurídico posterior. O senhor disse da emoção de ler o preâmbulo. A decisão no estado de coisas inconstitucional, a decisão de declaração de estado de coisas inconstitucional, é o mesmo, por exemplo, que se deparar com o preâmbulo da Constituição ou com alguns dos belos direitos que prescrevemos e declarar a inconstitucionalidade das favelas, por exemplo. As favelas não se adequam às prescrições constitucionais e, portanto, segundo essa lógica que se adota na decisão da SCI, poderia-se tranquilamente dizer que ali há uma reiteração massiva de direitos fundamentais, que aquelas populações não estão devidamente representadas e presentes os demais requisitos, e que se pode declarar o estado de coisas inconstitucional. E declarado o estado de coisas inconstitucional, se faz o quê com ele? Ele serve para quê mesmo? No caso da DPF 347, não são visíveis efeitos práticos da decisão. Então, o direito implementa a sua própria crise, no sentido de que o direito mesmo torna mais visível esse paradoxo constitutivo dos direitos fundamentais a partir da própria violação. Perfeito, professor. Maravilha. Muito obrigado pela sua nova explanação. Eu ouvi atentamente todos os nossos ouvintes também aqui no nosso canal do YouTube. Bastante elogios. Aqui na nossa 12ª live da APD. E a gente, mais uma vez, agradece a nossa conferência chamada dessa tarde, professor Diego, pela sua bela exposição. Deixamos a todos à disposição. O nosso canal da ABD acompanhe. Vamos haver ainda várias atividades ao longo desse mês e no próximo mês também. Enquanto durar essa pandemia, a gente está fazendo eventos virtuais com os acadêmicos e com alguns convidados. Professor Diego, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, pela sua conferência. Espero que a gente possa se encontrar logo presencialmente, porque esse negócio de novo normal, eu prefiro o antigo normal, onde a gente pode sentar e tomar um vinho pessoalmente, olho a olho, cara a cara, do que ficar vendo no mundo virtual. Mas é um mundo que a gente não vai poder deixar de desconsiderar. Ele veio para ficar, mas espero que não fique totalmente, que ele deixe um pouco ainda as pessoas viajarem e poderem se ver. E os eventos sejam virtuais e presenciais, pelo menos na ABD vai ser assim. No nosso Instituto Sergio Meira, a gente foi muito atingido também, sendo que nós vamos ter evento em Roma, na Espanha, na Itália, a gente teve que cancelar e passar para 2021, mas vamos fazer o evento presencial, porque tem que ter um evento presencial, né? Então, e aí já fica o nosso convite também para o professor participar dos nossos eventos pelo Instituto, e vamos em frente, enfrentando esses tempos difíceis, mas que vão passar já, se Deus quiser. Chega essa vacina, todo mundo fica imunizado e tudo volta à vida como Dante, o quartel de Abrantes. Professor, eu sou bisneto de um poeta paraense, Abelardo Matos, jornalista e poeta, então eu tenho um pé no Pará. Me chame para comer uma maniçoba, um pato no tucupi, acompanhada com um bom Malbec, eu estarei aí sim, presencialmente, resguardando a distância necessária e o uso de máscaras. Eu acho que a gente constrói a nossa normalidade todos os dias. Em breve, eu sei que vai dar certo, eu sei que nós venceremos, sairemos dessa crise. O futuro, eu vejo a vida melhor no futuro, assim como o Lulu. E a gente com certeza vai estar junto aí e teremos oportunidade de fazer algo no Pará presencialmente. Eu também gosto muito, eu gosto de sentir as pessoas, eu gosto de ver o olhar de dúvida ou de compreensão dos alunos. Enfim, essas coisas são necessárias. Eu estou à disposição do Instituto Silvio Meira, sou um admirador do trabalho, estou à disposição do senhor, à disposição da academia. Eu sou professor, essa é a minha profissão número 1. Depois de ser professor, eu sou advogado.
Eu vivo para isso e para mim é uma alegria poder contribuir. Não tem dia nem hora, tá bom? Muito bem. Muito obrigado a todos e uma boa tarde e bom dia ou boa noite para aqueles que nos assistam posteriormente. Até logo. Maravilha. Até logo, e mais uma vez agradecendo ao nosso presidente, Roberto Vitor Pereira Ribeiro, pela oportunidade, Fábio Capilé e toda a nossa diretoria da Academia Brasileira de Direito, nesse 12º evento virtual que agora se encerra. Então, um forte abraço a todos, uma boa tarde e saúde a todas as famílias. Muito obrigado.